Olá a todos, a gente vai continuar os nossos áudio-vídeos do nosso canal Encontro com Conhecimento. Hoje sempre dando continuação aos outros áudio-vídeos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a continuação dessa visão que a gente tem do mal e bem. Vou falar trechos da Bíblia que envolvem isso. E vamos lá, porque tem muito assunto para falar. Bom, quando a gente fala que o ser humano tem livre-arbítrio, a palavra já diz tudo. Você vai escolher o seu próprio juízo. Livre-arbítrio, né? Arbítrio. Arbítrio lembra árbitro, que é um juiz. A capacidade de arbitrar uma questão. A capacidade de você mesmo julgar por si, né? Então nós temos essa capacidade de julgar por si, nós mesmos temos juízo, só que esse juízo se encontra na ligação da nossa alma humana com a alma divina. E os outros reinos também estão dentro de nós, reino mineral, vegetal, animal. Então nós temos também uma alma animal. Então cada vez que eu vou me impurificando, como eu expliquei no vídeo anterior, eu vou descendo o meu nível espiritual, né? Então, descer o teu nível espiritual, no exemplo bem simples, é um presidente se tornar faxineiro, um rei se tornar um mendigo. Espiritualmente isso a gente vai ficando pesado. A gente sente aquela energia pesada. E quanto mais pesado, mais difícil o movimento. Vide as pedras, né? Quanto mais peso, mais o movimento é difícil. Por isso, quando as pessoas também vão evoluindo no campo espiritual, acontece a mesma coisa. Quanto mais um espírito é elevado, mais responsabilidade, mais peso, mais devagar a sua evolução. Por quê? Porque envolve grande responsabilidade. Enorme responsabilidade. Então, é passo a passo, é devagarzinho, é lenta a construção. Então, muita gente está no caminho espiritual e está avançando e fala, Celso, mas parece que eu não saio do lugar, né? Parece que evolui, e é tão difícil. Sim. Porque cada vez que você evoluir espiritualmente, vai ser maior a incumbência que você vai ser dada para você, e com mais responsabilidades e mais responsabilidades. Quando essa responsabilidade vai aumentando, chega uma hora que essa responsabilidade também é de você advertir as pessoas que estão fazendo coisa errada. Quando alguém é dono de um próprio negócio, ela é dona de uma firma e tem um funcionário, ela é o senhor daquele funcionário. Então ela precisa advertir, né? Ela precisa falar, olha, você está fazendo coisa errada. O que você está fazendo não é certo, etc. Porque aquela incumbência foi dada para você, para que aquela pessoa também não prejudique os outros, logicamente, porque uma pessoa que faz uma coisa errada, ela prejudica o outro também. Quando alguém pega um carro e bate no outro carro, não preciso nem falar, ele prejudicou o outro, tem lei sobre isso, e que a gente arca com as consequências. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho qualquer tipo de vício e só estou prejudicando a mim mesmo. Isso não existe. Isso é tudo conversa para boi dormir. Tudo para gente emotiva. Quem pensa racionalmente percebe que qualquer vício prejudica os outros e por várias esferas. Por exemplo, por atrapalhar o caminho do outro, por perturbar o caminho do outro. Tantos exemplos que eu posso dar aqui, mas é sem fim os exemplos que eu posso dar. Então, quando um ser vai evoluindo espiritualmente, passando por experiências, né, vai chegar uma hora que chega o espírito de profecia nele. Ele pode até se tornar um profeta.
E esses profetas, tem tudo a ver com o que eu preciso explicar hoje, eles estão vendo o futuro, né? Eles não estão vendo hoje, eles estão vendo o futuro. Estão vendo o que vai acontecer lá na frente. Tem vários exemplos disso na Bíblia. Eu vou mostrar alguns deles. Então encontramos no versículo de Isaías, capítulo 48, 6. Está escrito: já o tens ouvido? Olha bem para tudo isso. Porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes. Agora são criadas, e não desde então, e antes desse dia não as ouvistes, para não digas, eis que já eu as sabia. Então, Deus tem a capacidade de criar todas as coisas. E quando Deus cria todas as coisas, Ele não cria no tempo e no espaço. Ele coloca no tempo e no espaço. Elas já existem. E tudo para um propósito do bem. Tudo que Deus criou tem um propósito bom. Eu acabei de explicar até o propósito do mal, que é um propósito bom. Que é para corrigir uma pessoa, para que ela possa endireitar o seu caminho e andar numa trilha que receba mais e mais benefícios, mais e mais luz. Então, com os profetas, né, a gente tem que falar diretamente que toda a estrutura da Escritura Sagrada, ela é profética. Ela já antecipa o que vai acontecer, né? Por quê? Porque ela foi dada do Criador. Então, a mesma coisa, se alguém fez um computador e conhece todas as peças, como foi montado, quando alguém quebra alguma coisa do computador, eu já falei isso em outro áudio vídeo, estou repetindo nesse, né? Você vai ter que levar para aquele que criou, para aquele que sabe a construção daquilo, como forma peça por peça, que ele tem como consertar. Então, nesse mesmo caso, a profecia vem antes da formação das peças. Antes de formar a engrenagem, unir uma peça com a outra, a profecia já existe, né? Os profetas estão recebendo um conhecimento de um plano superior, de um plano divino, onde eles já sabem o que vai acontecer. Então, toda a Escritura é profética, todos esses versículos já aconteceram, vão acontecer. Mas, aí a grande vantagem da misericórdia divina. Eu posso me reprogramar. Se eu sei aonde uma peça encaixa com a outra, eu posso trocar uma peça com defeito por uma peça nova, né? Isso é o arrependimento, né? Eu vou me tornar um ser novo. Eu vou voltar a ser obediente às leis divinas, às escrituras sagradas, aos mestres, e tudo que era no passado não vai ser mais importante. Por quê? Porque eu vou buscar a peça original. Então aquela velha eu vou me desapegar, né? Eu vou deixar para trás e vou pegar o novo. Esse é o sentido da profecia. Esse é o sentido das escrituras. Esse é o sentido da misericórdia divina. Claro, o meu corpo físico, esse, né, de carne, osso, sangue, etc., ele envelhece e morre. Agora, a minha alma não. A minha alma ela pode ser renovada sempre. Então, eu tenho que fazer uma reforma mental, né? Eu preciso pensar de outra forma. Olha, esse corpo físico tem prazo de validade, né? Tudo na vida tem prazo de validade. Minhas emoções têm prazo de validade. Meus pensamentos mudam constantemente, né? Mas a minha parte espiritual não tem prazo de validade. Então, isso a gente chama entendimento espiritual. Despertar espiritual.
eu estou começando a despertar para a vida espiritual, eu quero as coisas eternas. Então, como cada versículo da Bíblia ele é eterno, né, eu posso ler a Bíblia mudando toda a programação. Isso é o arrependimento. Eu vou fazer conforme o que está lá no plano divino, conforme está lá na vontade superior, que eu vou desprogramar tudo aquilo de ruim que poderia acontecer comigo. E mesmo que aconteça uma coisa de ruim comigo, porque eu mereço, porque eu fiz algo de errado, estou merecendo passar por aquela experiência negativa, passar por aquele sofrimento, eu não vou me apegar àquilo. Simplesmente eu vou entender que aquilo foi justo e deixar aquilo para trás. Então, conforme arrependimento, eu vou ler de novo agora um versículo. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Só esse trecho. Aí eu vou ler e lendo esse trecho eu vou falar, nossa, que perigo, a serpente quer me enganar. Eu já fui enganado uma vez, não quero ser enganado de novo. Isso a gente chama de despertar espiritual. Caiu a ficha. Agora eu tenho consciência. Agora eu sei que a serpente quer me envenenar. Agora eu sei que eu vou ter obstáculos no caminho. Agora eu sei que existe a dualidade. Né? Eu falei da serpente em relação ao número 2, desafios, obstáculos, polaridade e etc. Então agora eu vou partir para outro caminho. Então eu vou dar exemplo por outro versículo desse mesmo versículo. Teve um outro áudio vídeo que eu usei esse versículo, que é um dos mais importantes que eu acho bíblicos, e eu acabei não falando o livro, tá? Mas é o versículo de Jó, capítulo 28, 28. Então está escrito, aparte-se do mal é a inteligência. Ah, então vou me apartar do mal. Eu fui ver que lá nesse versículo, né, eu tinha que me apartar do mal. Então quando chegar a serpente agora, quando alguém me convidar para fazer um mal para alguém, machucar alguém, ferir alguém, né, eu não vou fazer mais isso. Até porque, eu confiando na Escritura, está escrito lá na frente que essa serpente, né, virou maldita. Está escrito, o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita será mais do que toda a besta, né, e mais do que todos os animais do campo, e aí sobre o teu ventre andará o pó, comerá todos os dias da tua vida, né? E pó comerá todos os dias da tua vida. Então eu estou confiando na Escritura Sagrada. Eu estou sabendo que para todo mal que existe, vai haver uma punição. Então por que eu vou fazer um mal, se para aquele mal vai haver uma punição, exatamente na Escritura Sagrada, depois de 13 versículos? Do 3:1 ao 3:14, se eu contar, são exatamente 13 versículos. Então eu não quero para mim esse mal, não. Né? Eu já tenho consciência. Isso é arrependimento. Eu não vou fazer mais porque eu já sofri a consequência e me arrependi. E recebi a gratidão infinita. Eu vou ter uma gratidão, não recebi. Recebi a misericórdia infinita de Deus e vou ter uma gratidão infinita por Deus. Porque Ele me salvou do abismo, do caminho ruim, me dando luz, me dando consciência, me dando força para passar por aquela limpeza, aquela purificação, aquela dor, mas agora está gravado na minha consciência que eu não devo agir mais daquele comportamento. Daquela forma, eu não devo agir mais, porque eu prejudico o meu próximo, eu prejudico a natureza, eu, né, corto a minha ligação com Deus e ainda sofro todas as consequências. Isso é consciência humana já ligada ao plano espiritual, já ligado ao divino. Então, voltando aos profetas, eu vou pegar um livro para ilustrar isso. Os profetas não eram maus, né? Eles não queriam castigar as pessoas. As profecias deles não eram para punir os outros, não. Era para salvar.
Então, como eles tinham essa incumbência de fazer a denúncia, de anunciar que o mal ia ser punido, está escrito no versículo Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não avisando isso, né? E não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Ezequiel 3,18. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu o requererei. Porque você sabia e não foi avisar ele. Você sabia que aquilo era ruim. Então você vê uma pessoa que fumou muito cigarro, né? E teve um problema de efizema pulmonar, e depois fez um tratamento, largou o vício e etc. Aí ele vê outra pessoa fumando, e não fala nada. Não, ele tem que falar. Tem até o número de vezes que tem que falar isso, tem que estudar as leis. Aí, por exemplo, o povo judeu é fantástico nisso. Outros povos também, eles vão dizer a lei. Tem lei para quantas vezes você tem que falar para uma pessoa que ela tem que parar de fumar. Claro, Deus vai te orientar a isso também, né? Mas é para isso que são feitas as leis espirituais, para orientar como ajudar uma pessoa no caminho espiritual, né? Para mostrar para ele, olha, essa é a maneira correta de agir, essa é a maneira apropriada de agir, adequada, para a gente se manter com a nossa ligação espiritual, né? Então, a gente tem que... O próximo versículo está escrito: mas se avisar os ímpios, ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá. Ele morrerá primeiro espiritualmente e depois fisicamente, né? Então, quando a gente avisa alguém de um erro, a gente já tem força espiritual para isso, a gente já entendeu, já tem consciência, a gente ganha mais mérito ainda. Porque a gente está trazendo, pela nossa força espiritual, pelo nosso exemplo, pela luz, alguém das trevas. Mas isso é um outro caminho quando você já se alimentou espiritualmente. Você não vai avisar da sua boca. Por isso está escrito: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Você está servindo a Deus. Ezequiel, versículo 3:17. Então, quando dá aquela angústia em nós, querendo avisar alguém, né, que está tendo um comportamento errado, e que aquilo vai ter consequências perante as leis espirituais e divinas, né? Saiba que no começo você vai fazer aquilo de maneira bem desengonçada, bem errada, mas é porque uma função nossa no crescimento espiritual é fazer isso. Corrigir. Ser severo com o erro, né? Ser severo com o pecado. Ser severo com a falha. Sempre buscando o crescimento do outro. Com o tempo a gente vai ganhar a virtude, né? Da prudência, da orientação. Depois tem os dons do Espírito Santo, né? Os dons de Deus que a gente recebe, que vai esclarecendo esse assunto. Bom, esse audiovídeo também teve essa mesma característica de trabalhar nessa energia de escorpião, mas já agindo, né? Mostrando como acontece na vida prática. E nos próximos vídeos eu vou falar de outros assuntos, mas sempre interrelacionados. Muito obrigado.